Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sou o professor José Roberto, professor de matemática de vocês este ano. É um prazer trabalhar com vocês. Sejam bem-vindos. Eu espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês estejam todos com saúde e espero também que todos vocês estejam motivados para começar mais um ano de estudo. Vocês estão mudando de nível, vocês estavam no fundamental e agora vão para o médio. Isso é muito importante, porque significa que vocês venceram vários obstáculos que estavam no caminho de vocês. Pessoal, o primeiro ano do ensino médio é uma série que, às vezes, um ou outro aluno se assusta quando chega. Porque são muitos conteúdos, são muitas matérias e às vezes o aluno acha que vai ser um ano difícil. Mas se vocês estudarem com dedicação e não deixarem que matérias atrasem, que conteúdos se acumulem, vocês vão ver que é um ano estudantil fácil. Eu considero o ensino médio e o primeiro ano principalmente mais fácil do que as séries que vocês já estudaram. Quando vocês começarem, talvez comece um pouquinho tenso, pode ser que vocês achem difícil. Mas à medida que for avançando e vocês forem entendendo os conteúdos, vocês vão vendo que é fácil, realmente. Muitos conteúdos que vocês irão estudar, vocês de alguma forma vão lembrar que já viu em outra série. Porque o primeiro ano, ele faz uma retrospectiva. Ele volta e pega os conteúdos que já foram dados em séries anteriores e dá uma aprofundada nestes conteúdos. Então aqui nós vamos precisar de tudo que vocês já estudaram. Nós vamos precisar de estudo de fração, nós vamos precisar de estudo de números decimais, nós vamos precisar de estudo de gráfico, nós vamos precisar de estudo de equações, equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Tudo isso vai estar anexado as matérias do primeiro ano. Pessoal, não precisem se preocupar no sentido de imaginar assim, como é que eu vou lembrar a matéria lá do sexto ano, do sétimo ano. Naturalmente a gente vai recordando, tá certo? Aquele aluno que lembrar, beleza, ele já tem um tempo garantido ali que ele não vai ficar preocupado em estar recordando. Mas aquele que não recordar, a gente vai passar revisões, tá certo? São 6 aulas semanais de matemática. 5 aulas serão destinadas aos conteúdos do primeiro ano. E uma aula nós vamos fazer matemática básica, tá certo? Aquela matemática básica que vocês também fizeram no nono, esse ano vai ser comigo. Então assim, a gente vai trabalhar tanto a matemática do primeiro ano quanto a matemática básica. A matemática básica a gente vai realmente, como a palavra diz, no básico, tá certo? Então nós vamos rever as 4 operações, tá? Adição, subtração, divisão, multiplicação, ok? Quando a gente tiver revisto isso daí com bastante intensidade, a gente vai avançando um pouco mais. A gente vai rever frações, a gente vai rever equações, a gente vai rever funções, tá certo? A parte básica. Porque, como eu já falei, dentro dos próprios conteúdos do primeiro ano, vocês vão encontrar esses conteúdos anexados em outros, tá certo? Pessoal, independente de a gente estudar à distância, como nós estamos começando o ano, ou estudar presencialmente, a diferença no sucesso do aluno
está exatamente na motivação dele, está exatamente no empenho dele, tá certo? Então, procurem se motivar, procurem se empenhar ao máximo, tá certo? Não deixem, como eu já disse, conteúdo atrasar, não deixem tarefas acumularem, tá? Porque a gente vai passar exercício e nas aulas seguintes a gente vai corrigindo. A correção é um momento de suma importância na vida do estudante, porque é na hora da correção que você vai descobrir se você entendeu a matéria ou se você não entendeu, tá? Porque às vezes a gente faz o exercício achando que está fazendo certo, né? Só que aí a gente erra num determinado ponto. Aí na hora da correção você descobre aonde está a sua dúvida, né? Não é porque errou que não sabe nada, você sabe até aquele ponto que você errou, né? Então assim, é muito melhor o aluno fazer um exercício e às vezes errar, do que o aluno não fazer o exercício. Vamos supor que um aluno fez o exercício, errou. Outro aluno não fez o exercício. Aí quando chega a aula de correção, os dois vão pegar o exercício e passar ele a limpo certinho. O aluno que não fez o exercício, ele não vai saber onde é que está a dúvida dele. Na cabeça dele ele não sabia nada, só que não é verdade. Já o aluno que errou, ele vai saber, eu errei nesse ponto, então eu tenho que procurar aprender esse ponto. Às vezes errou por conta de uma conta de matemática básica, isso acontece. Faz uma divisão errada, faz uma multiplicação errada, né? E aí erra o exercício. Mas não é que você não sabe o exercício, você sabe, mas aí você tem que procurar sanar aquele problema da matemática básica, certinho? Pessoal, procurem fazer as contas sem o uso de calculadoras. Vocês estão em casa, longe do professor, às vezes você fica tentado, toda continha, pegar uma calculadora e fazer as contas. Só que você tem que lembrar o seguinte: quando vocês for encarar provas, seja na escola quando voltar, seja em concursos, seja no Enem, em vestibulares, vocês não terão esse recurso de calculadora. Então vocês precisam dominar a técnica de fazer as operações à mão, tá certo? Então procurem fazer as contas à mão, sem calculadora. Se de tudo não conseguiu, a calculadora é um recurso para você usar em último caso, tá certo? Como eu já disse, a matemática básica a gente vai estar fazendo essas revisões, tá? Para que a pessoa recorde, porque ninguém lembra de tudo, uma coisa ou outra, todo mundo esquece, tá certo? Pessoal, dentro dos conteúdos do primeiro ano, quando a gente estiver fazendo correções, eu não vou estar fazendo continhas de multiplicação, de divisão. Por que não? Porque essas contas são da matemática básica, elas serão trabalhadas na matemática básica, tá? Então, quando for correções, não precisa ficar esperando que vai ter continha de multiplicação, de divisão feita lá na correção. Tudo bem? Mas, repito, quem não sabe fazer a multiplicação e a divisão, terá a oportunidade de ver na matemática básica. Pessoal, então, sobre o conteúdo do primeiro ano. A gente começa os conteúdos de primeiro ano falando de conjuntos, né? O que seria conjuntos? Conjuntos é aquele estudo que você faz quando você aglomera uma quantidade de elementos. Você tem uma coleção de elementos, então você tem um conjunto. Imagine que você está chegando na sala de aula e você é o primeiro que está chegando. Então o que você vê?
mesas e cadeiras, principalmente, né? Tem cortina, tem adereço da parede e tal, mas mesas e cadeiras. Então você tem um conjunto de mesas e cadeiras, né? E aí, se você for olhar todos os elementos, você vai pondo tudo no mesmo conjunto. Então é um conjunto de mesas, cadeiras, quadro, cortina, é um conjunto, tá tudo ali junto, né? Vamos supor que a pessoa vai comprar um carro novo. Quando ela entra na loja, o que ela vê principalmente? Diversos carros juntos. Então ela tem um conjunto de veículos, de carros. Isso é conjunto. Na matemática, como a gente quantifica, a gente trabalha com quantidades, com números, a gente tem então os conjuntos numéricos, que nós vamos ver agora aqui. Então, conjuntos numéricos, existem diversos conjuntos numéricos. Existe o conjunto numérico dos números naturais, conjunto dos números naturais. É um N maiúsculo, o símbolo que representa. E aí tem que ter um tracinho aqui acompanhando o N, ó, tá certo? Um tracinho acompanhando o N. Conjunto dos números naturais, ele começa com 0, 1, 2, 3, 4, reticência. Significa o quê? Que ele vai seguir infinitamente. Ele vai seguir infinitamente. Conjunto dos números naturais. Começa no 0 e vai aumentando de 1 em 1. Se aparecer um asterisco aqui, ó, em cima do N, significa que o 0 não pode fazer parte do conjunto. Então, é o conjunto dos números naturais diferente de 0. Conjunto dos números naturais diferente de 0. 1, 2, 3, reticência. Reticência significa infinito. Segue infinitamente. Conjunto dos números inteiros. O símbolo do conjunto dos números inteiros é a letra Z, maiúscula. Acompanhe um tracinho aqui, ó, perto do Z. Pessoal, o conjunto dos números inteiros, ele é infinito para o lado negativo e ele é infinito para o lado positivo. E aí você tem, ó, menos 2, claro que antes do menos 2, ou depois, né, para cá, ó, seria antes, né? Antes do menos 2 tem outros valores. Tem o menos 3, o menos 4, o menos 5, vai até o infinito. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, reticência, ou seja, vai até o infinito. Se apareceu o asterisco, significa que o 0 não pode fazer parte. Então é o conjunto dos números inteiros diferente de 0. Então vai ser menos reticência, menos 2, menos 1, 1, aí o 0 não pode fazer parte. 2, reticência. Pessoal, qual que é a diferença dos naturais com os inteiros? A diferença é que nos naturais não tem número negativo, tá certo? Já nos números inteiros tem negativo e positivo. Outra coisa, o conjunto dos números naturais, do 0 até o infinito, ele está dentro do número inteiro, olha só. Então, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, certinho? Quando um conjunto está dentro do outro, a gente fala que ele está contido. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números racionais. O símbolo é uma letra Q, maiúscula, com tracinho, sempre com tracinho do lado, certo? Pessoal, conjunto dos números racionais é x tal que, essa barrinha, você lê tal que, x tal que
x seja igual a sobre b, com a pertencendo aos inteiros, b pertencendo aos inteiros e b diferente de zero. Estes símbolos estão dizendo o seguinte: número racional é qualquer número que possa ser escrito em forma de fração. Se você pode escrever o número em forma de fração, ele é racional. Vou dar um exemplo de número racional. O número 2. Número 2 é um número racional, porque você pode escrevê-lo em forma de fração. Qual seria a fração? Você pode escrever 2 sobre 1, que vai dar 2. Você pode escrever 4 sobre 2, que vai dar 2. Você pode escrever 6 sobre 3, que vai dar 2, e assim por diante. Tá? Então, 2 é um exemplo de número racional. Outra coisa, a fração ela tem que ser feita com números inteiros. Números inteiros. Ó. Tá? Então, tanto o valor de cima, o numerador, quanto o valor de baixo, o denominador, precisam ser números inteiros. Além disso, o denominador, ou seja, o valor de baixo da fração, não pode ser zero. Isso é uma regra que vocês não podem esquecer. Fração, o denominador, ou seja, o número de baixo da fração, nunca pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Conjunto dos números irracionais. I maiúsculo com um tracinho do lado. Pessoal, irracionais é exatamente o contrário de racionais. Então, se você olhou um número e ele não é racional, logicamente que ele é irracional. Vamos dar aqui 2 exemplos de número irracional. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é irracional. Por quê? Porque não tem como você escrever raiz quadrada de 2 em forma de fração. Tá certo? Outro exemplo, o número π. Vocês se lembram do número π? 3,14. Na verdade, o número π não é só 3,14. Ele é um número quase infinito. Ou seja, eu estou dizendo quase porque foram descobertas várias casas depois da vírgula ao longo do tempo, né? Mas assim, são tantas casas que a gente pode considerar que é infinito. Mas para efeito de cálculo, para a gente conseguir fazer os cálculos, a gente pega só 3,14. Outra maneira de você verificar se o número é irracional é se ele for uma dízima não periódica. O que é uma dízima não periódica? É quando você tem um número decimal, ou seja, um número com vírgula, e depois da vírgula não repete o mesmo número. Toda hora vem um número diferente e tal. Então isso é um número irracional. Já os racionais são representados por dízima periódica. Dízima periódica é aquela que depois da vírgula repete sempre a mesma coisa. Exemplo de dízima periódica: 0,22222, 0,13131313 e por aí vai. Conjunto dos números reais representa pela letra R maiúscula com um tracinho aqui. Pessoal, números reais, eles pegam todos esses outros. Então, juntando todos esses conjuntos que nós falamos, a gente tem um conjunto chamado de conjunto dos números reais. Símbolos importantes no estudo de conjunto. Esse ezinho arredondado, ele se chama pertence. É quando você fala que um elemento pertence a um conjunto. Ele cortado não pertence, quando um elemento não pertence a um conjunto. Esse C chama-se está contido, tá? Quando um conjunto está dentro do outro.
Ele cortado significa não está contido. Ele virado para o outro lado, a gente lê contém, contém. Quando um conjunto tem dentro dele um outro conjunto. Cortado não contém. Esse U é união. União é quando você pega dois conjuntos e coloca em um conjunto só. Dois ou mais, né? Esse símbolo para baixo é interseção. Interseção. Interseção é quando você tem dois conjuntos onde o elemento desse seja igual ao elemento desse. Não precisa ser todos os elementos, não. Se esse conjunto aqui tem um elemento A e esse aqui também tem um elemento A, o A é a interseção dos dois. E esse aqui é o complementar. Complementar de um conjunto em outro. Complementar de A em B. Significa o seguinte: os elementos que faltam no A, para ele ficar igual ao B. Pessoal, então, esta é a definição básica de conjuntos. Quando vocês pegarem os livros didáticos, vocês vão ter muita teoria lá que vocês podem ler, tá certo? Mas para a gente resolver as questões, esse é o básico. Eu não vou pedir vocês para anotar definições. Essa parte aqui seria boa que vocês anotassem, tá certo? Mas quem não quiser anotar essa parte, tudo bem, porque depois vocês vão ver isso daí nos livros. Vocês podem pesquisar também na internet, tá? As atividades que a gente passar sempre terão os exemplos para vocês seguirem. É fundamental que vocês não deixem de fazer atividades. Vocês têm que tentar, tá certo? É aquilo que eu falei. Não pode deixar em branco com medo de errar. O medo de errar é um inimigo poderoso de quem estuda matemática. Então você tem que ir com tudo. Se você errar, borracha, apaga, faz de novo, pede informação, pede ajuda, tá? Mas a tentativa, ela é fundamental, tá certo? Pessoal, por hoje é só. Um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos.